Meu nome é Gilberto, mas na estrada me chamam de Betão. O que vou contar não tem assombração, não tem lobisomem e nem luzes no céu. O que vivi no trecho final da BR-163 em 2014 é o tipo de horror que só quem conhece a solidão profunda de uma cabine de caminhão consegue entender. É o horror do que o ser humano é capaz de fazer quando não há ninguém olhando. Eu estava descendo de Sorriso, no Mato Grosso, em direção ao porto de Miritituba. O caminhão era um Scania R440, carregado até o limite com soja. Naquela época, a estrada ainda era um pesadelo de lama e poeira, sem sinal de celular, sem postos de apoio decentes e, o pior de tudo, sem lei. O cansaço de um caminhoneiro não é como o sono de quem trabalha em escritório. É uma dor que se instala nos ossos, uma névoa que faz a estrada parecer que está ondulando. Eu estava dirigindo há 14 horas seguidas. O café na garrafa térmica já era apenas um barro amargo e frio. Eu precisava parar, mas o medo de ser assaltado naquela região era maior que o meu sono. Por volta das 11 da noite, a chuva começou. Não era uma chuva comum, era um dilúvio amazônico que transformava a visão em um borrão cinzento. Os limpadores de para-brisa batiam um ritmo hipnótico. Vup, 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 vup. Foi nesse momento que vi, pelo espelho retrovisor, um par de faróis altos se aproximando com uma velocidade absurda. Não era um caminhão, era uma caminhonete preta, sem placa aparente, que colou na minha traseira. Ela não pedia passagem, ela simplesmente mantinha a distância exata de 1 metro da minha carga. Senti um frio na espinha que não tinha nada a ver com o ar-condicionado. Naquela região, piratas do asfalto costumavam pular no engate do caminhão em movimento para cortar as mangueiras de freio e forçar a parada. Reduzi a velocidade para ver se eles passavam. Eles reduziram junto. Acelerei e eles aceleraram. O motor do Scania gemia na subida e a caminhonete ali, como um predador esperando o momento do bote. Minha respiração ficou curta. Eu estava sozinho, em um trecho onde a polícia levava 6 horas para chegar, se chegasse. De repente, a caminhonete jogou para o lado, emparelhou com a minha cabine e manteve a velocidade. Olhei para o lado tentando ver quem estava lá dentro através da chuva torrencial. O vidro da caminhonete desceu apenas alguns centímetros. Não vi rostos, vi apenas o cano longo de uma espingarda calibre 12 apontada diretamente para o meu pneu dianteiro. O mundo pareceu entrar em câmera lenta. O som do motor foi engolido pelo meu próprio batimento cardíaco. Eu sabia que se eles estourassem o pneu naquela lama, o caminhão daria um L e eu estaria morto ou à mercê deles. Sem pensar, joguei o volante para a esquerda, tentando tirar a caminhonete da pista. O metal colidiu com o metal. Um estrondo seco de lataria sendo esmagada ecoou pela selva. A caminhonete rodou na lama e desapareceu na escuridão do mato lateral. Eu não parei, eu não olhei para trás. O pânico assumiu o controle e eu afundei o pé no acelerador, sentindo o caminhão vibrar como se fosse se despedaçar. 5 quilômetros à frente, o motor começou a falhar. Um aviso vermelho acendeu no painel. Baixa pressão de óleo. O impacto tinha rompido alguma mangueira ou o radiador. O caminhão foi perdendo força, morrendo lentamente, até que parou por completo no meio de um breu absoluto, cercado apenas pela parede de árvores da floresta. O silêncio que se seguiu à morte do motor foi a coisa mais aterrorizante que já ouvi na vida. Eu estava parado, com o caminhão quebrado, no meio da noite e sabia que aqueles homens na caminhonete não iam demorar a voltar. Minha primeira reação foi tentar dar a partida. O motor de arranque girava, mas não havia compressão. O impacto com a caminhonete tinha sido mais severo do que eu imaginava. Provavelmente o suporte do radiador cedeu e cortou as linhas principais. Eu estava no meio de um corredor de lama, sem luz, sem rádio e com a certeza de que a caminhonete preta não tinha caído no barranco para sempre. Tentei manter a calma. Peguei minha lanterna de LED, um facão que guardava debaixo do banco e meu celular. 0 sinal, nenhuma barra. Olhei pelo retrovisor, tentando perfurar a escuridão da estrada lá atrás.
Nada. Apenas a chuva que agora diminuía para uma garoa fina e persistente. Foi quando eu ouvi, distante, mas inconfundível, o som de um motor acelerando, subindo a marcha, vindo na minha direção. Mas não vinha de trás, vinha da frente. Eles tinham cúmplices. O bando não era composto por apenas um veículo. O sacrifício da primeira caminhonete serviu para me atrasar e me forçar ao erro, e agora o resto da alcateia estava vindo para fechar o cerco. 2 pontos de luz surgiram no horizonte, lá no topo da ladeira à minha frente. Eram faróis amarelos, desregulados, que balançavam conforme o veículo vencia os buracos da estrada. Eu sabia o que acontecia naqueles trechos. Eles não queriam apenas a carga. Caminhoneiro que reage, que joga o caminhão em cima, raramente é deixado vivo para contar a história no posto da PRF. O ódio daqueles caras é proporcional ao prejuízo que você causa a eles. Apaguei todas as luzes da cabine. Meu coração batia tão forte que eu sentia o reflexo na ponta dos dedos. Se eu ficasse dentro da cabine, eu seria um alvo fácil. Eles atirariam pelos vidros ou jogariam gasolina. Minha única chance era a floresta. Abri a porta do motorista com o máximo de cuidado para não fazer o estalo metálico da trava. Pulei no barro, sentindo a lama entrar nas minhas botas. O cheiro de mato podre e diesel era sufocante. Eu me arrastei por baixo do chassi do bitrem, sentindo o óleo pingar no meu ombro, e me embrenhei na mata densa a cerca de 10 metros da beira da estrada. Me escondi atrás de uma suma-uma gigantesca. Minutos depois, o veículo que vira se aproximou. Era uma caminhonete velha, uma F1000 surrada que parou bruscamente a poucos metros do meu caminhão parado. 3 homens desceram. Eles não gritavam, não faziam alarde. Isso era o que mais me assustava, o profissionalismo deles. Estavam armados com espingardas e lanternas potentes. "O rastro de óleo para aqui", disse um deles com uma voz rouca que o vento trouxe até mim. O desgraçado tentou matar o Juninho. A caminhonete foi para o saco, mas ele não foi longe. "Ele está na cabine?" perguntou o segundo, mais baixo. O terceiro homem, que parecia o líder, caminhou até a porta do meu Scania. Ele não pediu para eu sair. Ele simplesmente disparou 2 tiros de escopeta contra a porta. O som no silêncio da mata foi como um trovão. Bum, bum. Os estilhaços de vidro voaram para dentro. Eles subiram nos estribos, olharam lá dentro e soltaram um xingamento. "Tá vazia, tá quente ainda." Ele se embrenhou no mato. Eles começaram a circular o caminhão. Eu estava paralisado. Uma formiga grande subia pelo meu pescoço, mas eu não ousava me mexer. Se uma folha seca estalasse sob meus pés, eu estaria morto. O líder parou exatamente na direção onde eu estava escondido. Ele apontou a lanterna para a mata. O feixe de luz passou a poucos centímetros do meu rosto, iluminando o tronco da árvore atrás da qual eu me comprimia. Eu fechei os olhos, prendendo a respiração até meus pulmões queimarem. "Ele está aqui perto", disse o homem, quase num sussurro. "Eu consigo sentir o cheiro do medo desse otário." Ouvi o som de algo sendo riscado. Um fósforo. O cheiro de cigarro barato se misturou ao da floresta. Eles estavam decididos a me caçar. Não era mais sobre a carga de soja. Era pessoal. "Vamos fazer o seguinte", disse o líder, a voz agora mais clara, a poucos metros de mim. "A gente não vai entrar no mato agora. A mata é dele até o sol sair. A gente vigia o caminhão. Ele vai ter que sair. Ou ele morre de fome e sede lá dentro, ou a onça pega, ou ele volta para o asfalto." Ouvi o som de metal batendo. Eles estavam sentando na carroceria da F1000. O plano deles era simples e cruel: o cerco. Eles sabiam que um homem urbano, mesmo um caminhoneiro bruto, não dura muito tempo na mata fechada do Mato Grosso sem equipamento. E eu não podia ficar ali. Se eu ficasse parado, ao amanhecer eles fariam uma varredura e me achariam em minutos. Comecei a me afastar, de costas, deslizando cada pé com uma lentidão agonizante. Cada folha que eu pisava parecia um tiro de canhão nos meus ouvidos. Quando ganhei uns 30 metros de distância, virei e comecei a me embrenhar na selva. A floresta à noite não é silenciosa. É um caos de estalos, assobios e o som de coisas grandes se movendo na copa das árvores. Eu usava o facão apenas para afastar os galhos, sem golpear, para não fazer barulho.
Minha meta era contornar o trecho da estrada e tentar sair 1 ou 2 quilômetros adiante, esperando encontrar algum outro caminhoneiro ou uma viatura. Depois de cerca de 1 hora de caminhada, o terreno começou a descer. Meus pés afundavam em um solo mole, um banhado escondido sobre a folhagem. Foi quando o horror real, aquele que não depende de armas, começou a se manifestar. Eu senti que não estava sozinho. Não eram os homens da caminhonete. Eu já estava longe demais para eles me ouvirem. Era algo mais sutil. O som da floresta ao meu redor parou de repente. Aquele silêncio súbito que os antigos dizem que acontece quando um predador de topo entra no recinto. Apontei a lanterna para o chão por apenas 1 segundo, tentando achar solo firme, e o que vi me fez perder o fôlego. Não eram pegadas de onça, eram restos. Ossos brancos, limpos, espalhados em uma pequena clareira natural. Havia uma bota de couro velha, restos de uma mochila e um crânio humano que parecia ter sido partido ao meio por uma força bruta. Aquele lugar era um cemitério de descarte. Naquelas rotas de escoamento de soja, muita gente desaparece. Caminhoneiros, andarilhos, prostitutas. Eu não estava apenas fugindo de assaltantes. Eu tinha acabado de entrar no abatedouro deles. Um estalo seco de galho quebrando veio de trás de mim. Não era um homem tentando ser silencioso. Era algo pesado, que não se importava em ser ouvido. Eu me virei bruscamente, a adrenalina queimando meu sangue. Apontei a lanterna. Por um breve instante, vi 2 globos oculares refletindo a luz, baixos, perto do chão. Mas não era uma onça. Era um homem. Ou o que restava de um. Ele estava agachado, coberto de lama da cabeça aos pés, com roupas que eram apenas trapos podres. Ele tinha uma expressão de loucura absoluta e segurava um pedaço de ferro enferrujado. Ele não era um dos assaltantes. Era uma sombra. Alguém que talvez estivesse vivendo naquela mata há meses ou anos, sobrevivendo do que sobrava dos crimes cometidos na estrada. Ele rosnou, um som humano, mas desprovido de qualquer sanidade. Ele avançou. Eu não tive escolha. Entre a morte pelos assaltantes no asfalto e aquele espectro na lama, meu instinto de sobrevivência gritou. Lutei contra o homem no escuro, um emaranhado de braços, lama e golpes cegos. Consegui empurrá-lo contra uma raiz exposta e corri. Corri sem olhar para onde, sem me importar com os galhos rasgando meu rosto. O pânico é um combustível perigoso. Ele te dá força, mas te tira a direção. Quando finalmente parei, exausto, com o coração parecendo que ia explodir, percebi que tinha cometido o erro fatal. Eu não sabia mais onde estava a estrada. Eu estava perdido no coração da mata, cercado por assaltantes atrás de mim e loucos à minha frente. E foi aí que eu vi, muito longe, o som de uma buzina. Era a buzina do meu Scania. Alguém estava lá dentro. Alguém estava me chamando para voltar para a morte. Aquelas coordenadas de som serviram para uma única coisa: dar-me um norte. Eu não ia em direção à buzina, mas agora eu sabia exatamente onde a estrada estava. Aquele homem sombra que eu enfrentara na lama não me seguiu. Ele era um carniceiro, não um caçador. Ele esperava pelos restos, não pela luta. Fiquei agachado, ouvindo meu próprio sangue pulsar nos ouvidos. O plano formou-se na minha cabeça com a clareza fria de quem já não tem nada a perder. Se eu ficasse na mata, morreria de infecção, de fome ou nas mãos daquele louco. Se eu voltasse para a estrada, teria uma chance, por menor que fosse. Contornei o som da buzina, fazendo um arco largo por dentro da vegetação. Demorei quase 2 horas para percorrer o que seriam 500 metros. Meus joelhos tremiam e o corte no meu rosto, feito por um galho de espinho, ardia como fogo. Finalmente, vi o brilho metálico do meu bitrem. Eles estavam relaxados, a buzina tinha parado. O líder estava encostado na porta do meu Scania, terminando um cigarro. A F1000 deles estava com o motor ligado, os faróis iluminando a traseira do meu caminhão. O terceiro homem estava em cima da carga de soja, provavelmente tentando abrir a lona para ver se valia a pena o esforço. Foi aí que a sorte, ou o destino de quem vive no trecho, jogou a meu favor. O som de um motor pesado começou a ecoar ao longe. Não era uma caminhonete, era o ronco grosso de um motor de 13 litros, um comboio. Na BR-163, ninguém viaja sozinho se tiver juízo, e um grupo de 3 caminhões de uma transportadora de combustível estava a aparecer no topo da ladeira. Os assaltantes entraram em alerta instantâneo.
O líder gritou para o homem em cima da carga descer. Eles sabiam que não podiam encarar 3 bitrens carregados. Os motoristas de comboio andam armados e não hesitam em passar por cima de qualquer bloqueio. "Vamos embora!" gritou o líder, correndo para a F1000. Nesse momento, o ódio acumulado de uma vida inteira de humilhações na estrada ferveu em mim. Quando o líder passou perto da beira do mato para entrar na caminhonete, eu não pensei. Eu saí da escuridão como uma mola. O meu facão não foi usado para cortar, mas o cabo pesado de madeira atingiu o lado da cabeça dele com toda a força do meu desespero. Ele caiu como um saco de batatas. Os outros 2, já dentro da F1000 e vendo as luzes do comboio a crescerem na estrada, entraram em pânico. Eles não eram leais, eram ratos. Ouvindo o som das buzinas de ar dos caminhões que se aproximavam, o motorista da F1000 acelerou, deixando o líder para trás no barro. Eu estava em cima dele, o facão no pescoço dele, quando o primeiro caminhão do comboio travou com um chiado de ar comprimido que pareceu música para meus ouvidos. "Betão, é você, rapaz!" gritou o Cabelo, um colega de trecho que eu conhecia de anos. Eles desceram com lanternas e barras de ferro. O líder dos assaltantes estava zonzo, com o rosto enterrado na lama. Nós o amarramos com as cordas da lona. Eu estava coberto de sangue, lama e óleo, mas estava vivo. Quando o sol finalmente começou a romper a copa das árvores, pintando a estrada de um laranja sangrento, a polícia militar chegou. O homem que eu derrubei era procurado por 3 homicídios em Guarantã do Norte. O meu Scania teve que ser rebocado. Quando eu subi na cabine do Cabelo para sair dali, olhei uma última vez para a mata. Lá no fundo, entre as sombras que o sol ainda não tinha alcançado, vi um vulto coberto de lama, parado, observando. O homem-sombra. Ele sabia que eu tinha escapado do cemitério dele. Hoje, quando me perguntam por que me reformei cedo, eu não falo da coluna ou do preço do diesel. Eu apenas digo que a estrada tem um limite de quanto um homem pode ver sem perder a alma. Eu entreguei o meu caminhão naquela semana. Às vezes, à noite, quando chove forte contra a janela da minha casa, eu ainda ouço o som daquela buzina no meio do nada e agradeço a Deus por ter saído vivo do longo abismo de asfalto. Meu nome era Otávio, e eu carreguei um peso por 30 anos que nenhuma balança de rodovia conseguiria medir. O ano era 1992. Eu dirigia um Mercedes-Benz 1113, o famoso Muriçoca, um caminhão valente, mas lento. Eu estava transportando uma carga de mantimentos e remédios para uma frente de obras, em uma região isolada entre o Tocantins e o Pará. A estrada era o que chamávamos de estrada de chão batido, um tapete de poeira fina que, ao menor sinal de chuva, virava um sabão mortal. Eu estava sozinho. Naquela época, a solidão era a regra, não a exceção. O rádio só pegava chiado e, às vezes, alguma rádio de ondas curtas que trazia notícias em línguas que eu nem entendia. No terceiro dia de viagem, o calor tornou-se insuportável. O motor do 1113 trabalhava no limite. Foi quando, ao contornar uma curva fechada, cercada por uma vegetação baixa e seca, vi o que nenhum motorista quer ver: um bloqueio. Não era a polícia. Eram troncos de árvores atravessados na pista. Reduzi a marcha, o coração batendo na garganta. Antes que eu pudesse engatar a ré, figuras começaram a emergir do mato. Não eram piratas de carga armados com fuzis. Eram pessoas, homens, mulheres e crianças tão magros que as juntas dos joelhos e cotovelos pareciam prestes a rasgar a pele. Eles não tinham armas, tinham pedaços de pau e um desespero nos olhos que era mais assustador do que qualquer revólver. Eu parei, não por heroísmo, mas porque a humanidade me impediu de acelerar sobre aquelas crianças. Eles cercaram a cabine. O som não era de gritos de guerra, era um lamento coletivo, um som agudo de fome.
Eles batiam no metal da porta com as mãos ossudas. "Só queremos comer, patrão. Pelo amor de Deus, um pouco de farinha", dizia um homem cuja pele parecia pergaminho esticado sob um crânio. Eu estava com o caminhão lacrado. Se eu abrisse a carga, o seguro não cobriria, eu perderia o emprego e possivelmente seria linchado se o que houvesse lá dentro não fosse suficiente para todos. Tentei argumentar pela fresta do vidro, mas o desespero não tem ouvidos. De repente, um estrondo. Alguém na parte de trás tinha conseguido romper o lacre do baú. Ouvi o som de caixas sendo jogadas no chão. O problema? Aquela carga não era só de comida. No meio havia galões de produtos químicos de limpeza e solventes para a obra. Em segundos, o que era um pedido de socorro virou um caos de sobrevivência animal. Eu vi pelo retrovisor pessoas rasgando sacos de farinha com as unhas e comendo a mistura seca, tossindo na poeira branca. Mas vi também o momento em que um dos galões de solvente caiu e se rompeu, misturando-se aos alimentos. O cheiro químico subiu. Eu gritei para eles pararem, que aquilo era veneno, mas no meio daquela confusão, o meu grito era um sussurro no furacão. Uma criança com não mais que 5 anos pegou um biscoito encharcado por aquele líquido transparente e corrosivo. O terror real começou quando os primeiros gritos de dor, não de fome, mas de agonia física, ecoaram pela estrada. Eu pulei da cabine com as mãos para cima, gritando desesperadamente para que largassem as caixas. Mas como você convence uma multidão que não come há dias de que a comida que eles acabaram de conquistar é, na verdade, uma sentença de morte? O cenário era de um horror indescritível. O homem que antes falava comigo caiu de joelhos, vomitando uma espuma escura enquanto levava as mãos à garganta. A criança, a pequena menina de vestidinho rasgado, começou a chorar um som abafado, os lábios dela inchando e ficando brancos instantaneamente. O solvente havia se misturado à farinha e ao açúcar, criando uma massa tóxica que eles devoravam com as mãos sujas de terra. "Parem! É veneno! Isso mata!" eu berrava, tentando arrancar um fardo das mãos de um jovem que parecia um esqueleto vivo. Ele me empurrou com uma força que só o delírio dá. Para ele, eu era o opressor tentando recuperar o tesouro. No meio do tumulto, alguns perceberam a tragédia. As mães começaram a gritar ao verem os filhos se contorcendo no chão. O cheiro de produto químico agora era mais forte que o cheiro da poeira. Eu sabia que não havia hospital num raio de 200 quilômetros. O posto de saúde mais próximo era uma casinha de madeira sem energia elétrica. Eu era a única pessoa ali com um kit de primeiros socorros. Mas o que é uma maleta de gás e álcool diante de 30 pessoas envenenadas? Corri para a cabine e peguei todos os galões de água que eu carregava. Comecei a jogar água nos rostos e nas bocas das pessoas, tentando diluir o químico. Era um trabalho inútil, como tentar apagar um incêndio florestal com um copo de descarte. As pessoas começaram a entrar em pânico. O desespero da fome foi substituído pelo pânico da morte iminente. "Você matou eles!" uma mulher gritou para mim, os olhos injetados de sangue. "Você trouxe a morte no seu caminhão." Aquilo me atingiu como um soco. Eu não era o culpado, mas eu era o portador da carga. A multidão, antes pedinte, tornou-se hostil. Alguém jogou uma pedra que estourou o vidro lateral do Mercedes. Outro homem avançou como uma foice enferrujada. Eles precisavam de um culpado para a dor que sentiam nas entranhas. Eu olhei para a menina. Ela estava no colo da mãe, os olhos revirando. Aquele foi o momento em que a realidade se partiu para mim. Eu não era mais um caminhoneiro. Eu era um sobrevivente num cenário de guerra civil silenciosa, onde o inimigo era a miséria. Entendi que se ficasse ali, seria linchado e os sobreviventes continuariam comendo o que restava do veneno. Eu precisava fazer algo drástico. "Entrem no caminhão!" eu gritei, dominando o barulho com a voz de quem já não tinha medo. "Quem está mal, ponham na carroceria. Eu vou levar vocês para a cidade." A confusão parou por um segundo.
O ódio nos olhos deles vacilou diante da promessa de ajuda. Começamos a carregar o caminhão. Não era mais carga de mantimentos, eram pessoas sendo empilhadas sobre sacos de farinha contaminados e caixas de remédios que eles não sabiam usar. O peso no caminhão mudou. O som que vinha de trás não era o balanço das caixas, mas o lamento dos moribundos. Quando engatei a primeira marcha e o caminhão começou a se mover, eu senti que estava dirigindo um necrotério sobre rodas. Eu dirigia como um louco. A poeira que o caminhão levantava entrava pela janela quebrada, misturando-se ao suor e ao sangue que eu tinha nas mãos. Pelo retrovisor, eu via uma cena que nenhum homem deveria presenciar. Cerca de 20 pessoas amontoadas na carroceria. Algumas tentavam ajudar as outras, mas a maioria apenas se segurava nas guardas de madeira, lutando contra as convulsões e a queimação interna que o solvente causava. A menina e a mãe estavam logo atrás da cabine. Pela pequena janela de vidro que separava o motorista da carga, eu conseguia ouvir os sons de sufocamento. O produto químico atacava a glote, inchando as vias respiratórias. "Aguenta!" eu gritava para o vazio. "Falta pouco!" Mas era mentira. Faltavam 80 quilômetros de buracos, costelas de vaca e pontes de madeira caindo aos pedaços. A estrada, que antes era apenas um caminho difícil, tornou-se um corredor de pesadelos. Cerca de 1 hora depois da partida, o silêncio começou a ganhar espaço sobre os gritos. O silêncio é o que mais assusta um caminhoneiro. Quando uma carga para de balançar ou de fazer barulho, é porque algo cedeu. Eu sabia o que aquele silêncio significava na carroceria. As pessoas estavam parando de lutar. De repente, um homem bateu freneticamente no teto da cabine. Eu freiei bruscamente. "Parou! Ela parou!" ele gritava. Saí do caminhão com as pernas bambas. O sol da tarde estava caindo, pintando a estrada de um vermelho doentio. Subi na carroceria. A menina estava imóvel no colo da mãe. O rosto, antes rosado pela infância, agora tinha uma cor de cinza azulado. A mãe não chorava mais. Ela tinha um olhar fixo, um vazio tão profundo que parecia que a alma dela tinha morrido antes do corpo da filha. Eu tentei fazer massagem cardíaca, tentei soprar ar naqueles pulmões minúsculos, mas a garganta dela estava fechada pelo inchaço químico. Senti o corpo dela esfriar sobre as minhas mãos. Ali, no meio do nada, rodeado por famintos e moribundos, eu chorei. Chorei pela impotência, pela carga maldita que eu transportava e por um país que permitia que a fome fizesse aquilo com um ser humano. "Temos que continuar", disse um senhor, um dos poucos que não tinha ingerido a mistura. "Se parar agora, todos morrem." Eu olhei para os outros. Mais 2 homens tinham falecido no trajeto. Estavam encostados nos fardos de farinha contaminada que os haviam matado. A ironia era cruel demais para suportar. Voltei para o volante, mas eu já não era a mesma pessoa. A cada quilômetro, o 113 parecia mais pesado. O motor superaquecia, o vapor saindo pelo capô, como se o caminhão estivesse ofegando junto comigo. Eu comecei a conversar com o caminhão, pedindo, implorando para ele não me deixar na mão. "Só mais um pouco, meu velho. Não para agora. Por eles." A noite caiu e a escuridão da mata tornou tudo pior. Os faróis amarelos e fracos mal iluminavam os buracos. Eu dirigia sob o som de gemidos baixos e o balanço rítmico de corpos sem vida batendo contra as laterais de madeira. Eu estava transportando a morte e ela tinha um cheiro de desengraxante e terra molhada. Foi quando avistei, longe, a primeira luz de eletricidade da pequena cidade de destino. Mas, ao mesmo tempo, o motor do Mercedes deu um estalo seco e uma fumaça branca e espessa invadiu a cabine. O radiador tinha estourado. E eu saí da cabine tropeçando, os meus pulmões ardendo com o vapor quente. Olhei para frente. A cidade estava a cerca de 5 ou 6 quilômetros. No asfalto, isso é nada. Naquelas estradas, com pessoas morrendo, era uma eternidade. "O caminhão parou?" A voz de um homem veio da escuridão da carroceria, carregada de um desespero que beirava a desistência. "O motor abriu o bico", respondi, minha voz falhando. "Mas a gente não vai ficar aqui." Eu sabia que não conseguiria carregar todos.
Olhei para a mãe da menina, que ainda segurava o corpo pequeno e rígido nos braços. Ela não se movia. A dor a tinha transformado em uma estátua de barro. Peguei a lanterna e comecei a sinalizar freneticamente para o nada, esperando que algum milagre passasse por ali. 10 minutos. 20 minutos. Nada. Apenas o som dos grilos e o cheiro acre do solvente que ainda impregnava o caminhão. Foi então que vi um clarão de luz vindo da direção da cidade. Não era um carro, eram várias motos e uma caminhonete velha de um fazendeiro local. Alguém na cidade tinha visto o brilho dos meus faróis parados e o sinal de socorro. Quando eles chegaram e as luzes das lanternas iluminaram a traseira do meu Mercedes 1113, houve um silêncio coletivo de horror. Os homens da cidade, acostumados com a dureza da vida no campo, recuaram um passo. "Meu Deus, o que aconteceu aqui?" perguntou o motorista da caminhonete, tapando o nariz com a camisa. Nós fizemos o transbordo no meio da estrada, sob a luz da lua. Os vivos foram colocados na caminhonete. Os mortos, 4 no total, incluindo a menina, foram deixados por último. Eu ajudei a carregar cada um deles. O corpo da criança era tão leve que parecia que eu segurava apenas as roupas dela. Quando todos foram levados, eu fiquei sozinho com o meu caminhão quebrado. Sentei no estribo e fiquei ali, olhando para a carga de farinha espalhada, agora misturada com o sangue e o veneno. Eu não sentia medo de assaltantes, nem de onças, nem de fantasmas. Eu sentia um vazio que nenhuma estrada jamais conseguiria preencher. No dia seguinte, a polícia e os médicos da cidade confirmaram: se eu não tivesse parado e forçado o transporte, nenhum deles teria sobrevivido. O solvente era letal, e o tempo de reação foi o que salvou os outros 16. Mas para mim não houve vitória. Passei 3 dias naquela cidade prestando depoimento. Fui ao enterro da menina e dos outros 3. Não havia nomes nas cruzes de madeira, apenas vítima da estrada. Eu comprei as flores com o pouco dinheiro que tinha no bolso. Vendi o Mercedes 1113 naquela mesma semana, lá mesmo, por um preço de banana. Eu não conseguia mais entrar naquela cabine. Toda vez que eu fechava os olhos, sentia o cheiro do desengraxante e ouvia o som daquelas mãos ossudas batendo no metal da minha porta pedindo por comida. Hoje, 30 anos depois, eu ainda acordo no meio da noite com o som de um motor falhando. Eu me aposentei e moro longe de rodovias. Mas às vezes, quando vejo um caminhoneiro de carga passando na estrada, eu me pergunto quantos Otávios ainda estão por aí, carregando pesos que não são deles, em estradas que o resto do país esqueceu que existem. A gente acha que o caminhoneiro domina a máquina, mas a verdade é que a estrada é quem nos molda. E às vezes ela nos quebra de um jeito que mecânico nenhum consegue consertar. Meu nome é Valdir, e durante 30 anos o asfalto foi minha única casa. Em 1998, eu estava fazendo uma rota de emergência para entregar peças de maquinário pesado no interior do Maranhão. O prazo era desumano. Para conseguir o bônus que salvaria as contas da minha família, eu cometi o maior pecado de um caminhoneiro. Eu parei de dormir. No 4º dia de viagem, a realidade começou a se tornar elástica. Quem nunca passou por isso não entende, mas o cansaço extremo é uma droga poderosa. Você começa a ver vultos atravessando a pista, cachorros que somem quando você pisca, mas você continua acelerando porque o medo de falhar é maior que o medo de morrer. Eu estava cruzando um trecho da BR-222, conhecido pelo isolamento total. Não havia postos, não havia vilas, apenas a mata fechada e o brilho dos meus próprios faróis refletidos nas placas de sinalização foscas. Foi por volta das 3 da manhã
que o rádio PX deu um estalo. Eu não estava falando com ninguém, mas uma voz chiada, muito baixa, começou a sussurrar. Valdir, encosta. Valdir, olha para trás. Eu congelei. Olhei para o aparelho. Estava desligado. A chave estava na posição off. Senti um suor frio brotar instantaneamente na minha testa. É o cansaço, repeti para mim mesmo, num mantra desesperado. É o sono pregando peças. Aumentei o volume do toca-fitas para abafar o silêncio, mas a música parecia estar em câmera lenta, as vozes distorcidas como se estivessem vindo debaixo da terra. Decidi que precisava parar. O próximo recuo de estrada seria o meu refúgio. Avistei uma entrada de terra batida que levava a uma antiga pedreira desativada. Entrei com o caminhão, apaguei as luzes e puxei o freio de mão. O silêncio que se seguiu foi pior que o chiado do rádio. Eu estava no meio do nada, cercado por uma escuridão que parecia ter dentes. Fechei as cortinas da cabine, me encolhi no banco e tentei fechar os olhos. Foi quando ouvi o primeiro toque. Toque. Eu não tive coragem de abrir a toque. cortina de imediato. Alguém estava No mundo dos batendo na lataria caminhoneiros do existe caminhão, uma regra não bem escrita. devagar, na Se você altura ouve da algo roda estranho traseira. à noite em um lugar deserto, você não vira o rosto para ver. Você liga a chave e sai. Mas o meu corpo não respondia. Eu estava drenado pelo cansaço de 4 dias. As batidas pararam na traseira e começaram a subir pela lateral do caminhão. Eu ouvi o som de botas arrastando no cascalho, subindo o estribo da porta do passageiro. A maçaneta girou. Lentamente. O barulho do mecanismo de ferro forçando contra a trava foi como um grito no silêncio da cabine. Valdir! Abre a porta, Valdir! Eu sei que você está aí! A voz era humana. Não era o sussurro do rádio. Era uma voz rouca, cansada, carregada de uma malícia que me fez os pelos do braço arrepiar. Eu sabia que, naquela região, existiam os mateiros, homens que viviam de saquear caminhoneiros que paravam para descansar em lugares errados. Mas como ele sabia meu nome? A resposta veio em um estalo de lucidez. O meu nome estava pintado em letras garrafais na porta do caminhão. Valdir, o rei do trecho. Criei coragem e puxei 1 centímetro da cortina lateral. Sob a luz pálida da lua, vi o vulto de um homem parado ao lado da minha cabine. Ele não era um fantasma. Ele usava uma jaqueta jeans imunda e segurava uma barra de ferro. Mas o que me apavorou foi o seu rosto. Ele estava parado, olhando fixamente para o espelho retrovisor, conversando com o seu próprio reflexo. Ele não quer abrir, né? O homem perguntava para o espelho. Então a gente quebra. Ele levantou a barra de ferro. Eu reagi por puro instinto de sobrevivência. Pulei para o banco do motorista e girei a chave. O motor a diesel rugiu, cuspindo uma fumaça preta que envolveu o homem. Não esperei os balões de ar encherem totalmente. Engatei a primeira e soltei a embreagem. O caminhão deu um solavanco violento. Ouvi o som da barra de ferro batendo contra o vidro do passageiro, que estraçalhou em 1000 pedaços. Estilhaços de cristal voaram sobre o banco, cortando meu braço, mas eu não parei. Saí da pedreira derrapando no cascalho, com o coração parecendo que ia saltar pela boca. Quando ganhei a estrada principal, olhei pelo retrovisor. O homem estava parado no meio da entrada da pedreira, coberto pela poeira, apenas observando eu me afastar. Ele não correu atrás. Ele apenas ficou lá, estático. 5 minutos depois, na segurança do asfalto, o pânico começou a ser substituído por algo pior. Eu comecei a rir, uma risada nervosa, descontrolada. E foi nesse momento que percebi o horror da minha situação. Eu estava dirigindo a 90 km/h, no meio da noite, com o vidro do carona estraçalhado, o braço sangrando, e o homem que estava na pedreira agora estava sentado no banco do passageiro ao meu lado. Eu olhei para o lado. O banco estava vazio, mas eu conseguia sentir o peso dele ali.
Eu conseguia ouvir a respiração dele. Eu estava sofrendo um surto psicótico grave por falta de sono. Eu não sabia mais o que era real e o que era a minha mente tentando me matar. O vento entrava pelo buraco do vidro quebrado, trazendo o cheiro do mato e um assobio cortante que parecia uma risada. Eu tentava manter os olhos fixos na faixa branca da estrada, mas minha visão periférica estava me traindo. Toda vez que eu piscava, a sombra no banco do carona parecia mudar de posição. Ora estava curvada para frente, ora estava com o rosto colado no meu, a milímetros de distância, sem que eu pudesse ver as feições. Você não vai conseguir chegar, Valdir. A voz não vinha do rádio agora. Vinha de dentro da minha própria cabeça, mas soava como o homem da pedreira. Seus olhos estão pesados. Por que você não descansa um pouco? Só um segundo. Minhas pálpebras pesavam como se fossem feitas de chumbo. O efeito do olho de vidro estava no auge. Eu via a estrada, mas meu cérebro já não processava as imagens. As árvores na beira da pista começaram a se transformar em gigantes que se curvavam para agarrar o caminhão. As placas de sinalização pareciam pessoas paradas, estendendo a mão para uma carona que nunca viria. Eu comecei a morder o próprio lábio até sentir o gosto metálico do sangue, tentando usar a dor física para me manter ancorado na realidade. Mas a mente humana, quando levada ao extremo do esgotamento, prefere criar um mundo novo a enfrentar o cansaço do mundo real. De repente, a luz dos meus faróis iluminou algo impossível no meio da pista. Um caminhão exatamente igual ao meu estava parado, de frente para mim, na contramão. Eu vi o letreiro. Valdir, o rei do trecho. Eu vi a minha própria cara atrás do volante daquele caminhão parado, com os olhos arregalados e a boca aberta em um grito silencioso. Eu dei um golpe no volante para a esquerda, entrando na contramão para desviar do fantasma. O bitrem inclinou perigosamente, os pneus gemendo no asfalto quente. Por um milagre, o caminhão não tombou. Quando olhei pelo retrovisor, não havia nada. Não havia outro caminhão. Não havia rastro. Apenas o vazio da BR-222. O susto me deu um surto de adrenalina, mas foi breve. O cansaço voltou com o dobro de força. Eu estava perdendo a luta. Meu braço, cortado pelos estilhaços da pedreira, não parava de sangrar, e o sangue quente escorrendo pelos meus dedos parecia ser a única coisa real naquele pesadelo. Olha para mim, Valdir. A voz sussurrou novamente, agora vindo debaixo do painel. Eu cometi o erro. Eu olhei. No reflexo do retrovisor interno, eu não vi o meu rosto. Eu vi o homem da pedreira sentado no meu beliche, atrás de mim. Ele estava segurando a barra de ferro e sorrindo. E no reflexo, ele não estava sozinho. Havia outras figuras, rostos borrados, pessoas que eu provavelmente ignorei ou cruzei em décadas de estrada, todos amontoados no pequeno espaço da minha cabine, esperando que eu fechasse os olhos para que eles pudessem assumir o volante. Eu estava dirigindo um caminhão fantasma, carregado com as minhas próprias alucinações, em uma estrada que parecia não ter fim. Foi quando percebi que a estrada à frente estava terminando de verdade, uma ponte estreita sobre um rio seco, e havia algo bloqueando a entrada. Eram 3 toras de madeira atravessadas, um bloqueio clássico de assalto. Eu estava a 80 km/h. O cansaço que antes me entorpecia foi substituído por um choque galvânico de puro terror. A voz no meu ouvido gritava: "Acelera! Passa por cima!" Mas o homem no reflexo do espelho ria, estendendo a mão para cobrir os meus olhos. Eu pisei no freio com toda a força que me restava. O chiado do ar comprimido foi como um grito de agonia do caminhão. Os pneus travaram, queimando borracha, e o bitrem começou a dar um L. Eu via a proteção da ponte se aproximar, o metal retorcido da mureta vindo na direção da minha cabine como uma lâmina. O impacto não foi barulhento como eu imaginei. Foi um som surdo de metal sendo amassado, seguido por um silêncio absoluto. Eu não morri. Fiquei pendurado pelo cinto de segurança, com a cabine inclinada sobre o leito seco do rio. O para-brisa tinha sumido. A poeira baixava lentamente. Olhei para o lado. O banco do passageiro estava coberto de vidro e sangue, mas a presença tinha desaparecido. O surto psicótico havia sido cortado pelo trauma físico.
A realidade era fria, silenciosa e cheia de dor. Luzes de lanterna surgiram na beira da estrada. Os homens que colocaram as toras estavam se aproximando. Eu estava preso, ferido e indefeso. Ouvi os passos no cascalho. "Ele está vivo", disse uma voz. "Olha o estrago!" Eu fechei os olhos esperando o fim. Eu não tinha mais forças para lutar contra homens de carne e osso depois de lutar contra os monstros da minha mente. Mas o que ouvi a seguir foi o som de uma sirene. Longe, mas crescendo. Uma patrulha da Polícia Rodoviária Federal que vinha escoltando um comboio de carga especial tinha avistado o acidente. Os assaltantes fugiram para o mato antes mesmo de chegarem à porta da cabine. Quando os policiais me tiraram das ferragens, eu estava em choque térmico, tremendo violentamente. Um dos guardas me perguntou quem estava comigo no caminhão, porque eu não parava de gritar para eles tirarem o homem do banco de trás. Eles revistaram tudo. Não havia ninguém, apenas eu, o meu sangue e o peso de 4 dias sem dormir. Passei 2 semanas no hospital. O médico me disse que eu tive um colapso nervoso completo por privação de sono e desidratação. Ele chamou minhas visões de alucinações hipnagógicas, combinadas com um surto de pânico. Para a ciência, eram apenas sinapses falhando. Para mim, foi o dia em que o asfalto tentou me devorar. Eu nunca mais voltei para o volante de um caminhão pesado. Hoje trabalho em um depósito em terra firme, cercado de gente e de luz. Mas às vezes, quando o cansaço me bate no fim do dia e eu me olho no espelho para escovar os dentes, eu vejo lá no fundo da pupila o reflexo daquela estrada. A gente acha que a estrada é o que está lá fora, mas o verdadeiro perigo é a estrada que a gente carrega dentro da cabeça. Porque quando a luz acaba e o sono não vem, não há para onde fugir. Você é o seu próprio passageiro e você nunca sabe quando ele vai decidir assumir o volante. Meu nome é Arnaldo e dirigi por 32 anos. Quem vive na boleia aprende a ler o céu melhor que muito astrônomo. A gente sabe o que é satélite, o que é lixo espacial reentrando na atmosfera, o que é avião de rota comercial e o que é planeta. Mas o que eu vi em 2003, na travessia da BR-070 entre Goiás e o Mato Grosso, não estava em nenhum catálogo da Força Aérea. Era uma noite de céu limpíssimo. O asfalto parecia uma fita de cetim preto sob a luz das estrelas. Eu estava com um Volvo carregado de eletrônicos, uma carga valiosa que exigia a atenção redobrada. O trecho era plano, uma reta infinita onde o horizonte se confunde com o cosmos. Por volta das 23h45, notei um brilho no meu retrovisor esquerdo. A princípio, achei que fosse um farol alto de algum caminhão apressado. Mas a luz era branca demais, de um brilho metálico e frio, e não oscilava com os buracos da pista. Ela mantinha uma distância constante de uns 500 metros. Ajustei o espelho. A luz não estava na estrada. Ela estava a cerca de 10 metros do chão, flutuando sobre a vegetação baixa do cerrado, acompanhando a minha velocidade de 90 km por hora sem emitir um único som. O estranho não era apenas a luz, era o que aconteceu ao redor. O rádio, que tocava uma música qualquer, silenciou abruptamente. Não foi chiado, foi um vácuo sonoro. Em seguida, os ponteiros do painel, contagiros, velocímetro, temperatura, começaram a girar loucamente, como se estivessem dentro de um campo magnético poderoso. O motor do Volvo começou a engasgar, não por falta de combustível, mas como se a ignição estivesse sendo drenada. Eu sentia os pelos dos meus braços arrepiados. A eletricidade estática no ar era tão forte que eu conseguia ouvir o estalo nos fios do meu cabelo. A luz que antes estava atrás, subitamente,
em uma fração de segundo que o olho humano mal consegue processar, se posicionou exatamente sobre a minha cabine. O asfalto à minha frente ficou iluminado com uma clareza de meio-dia, mas era uma luz que não projetava sombras. O motor do Volvo deu um último soluço e apagou por completo. O vácuo sonoro foi preenchido por um zumbido de baixa frequência, uma vibração que eu sentia nos meus dentes e no osso do peito. Sem direção hidráulica e com o ar dos freios no limite, consegui encostar o bruto no acostamento de terra. O caminhão parou, mas a luz não. Assim que as rodas pararam de girar, a luz que estava sobre a cabine se deslocou para a frente do para-brisa. Ela flutuava a uns 5 metros de altura. Não era uma nave com janelas ou portas, era uma esfera de luz branca, do tamanho de um fusca, que parecia pulsar como se estivesse respirando. Eu estava paralisado. O medo que senti não era o medo de um assalto ou de um acidente. Era um pavor primitivo, o medo do desconhecido absoluto. Tentei abrir a porta, mas a trava elétrica estava morta. O interior da cabine estava banhado naquele brilho leitoso que fazia as cores dos bancos parecerem erradas, lavadas. Pela janela lateral, olhei para o cerrado ao redor. Foi quando vi que aquela esfera não estava sozinha. Longe, no horizonte, outras 3 esferas idênticas desciam do céu em uma trajetória de zigue-zague que desafiava todas as leis da inércia. Elas não faziam curvas, elas mudavam de direção instantaneamente, mantendo velocidades que nenhum caça da Força Aérea conseguiria atingir sem se despedaçar. A esfera à minha frente começou a descer. Ela pousou suavemente na areia do acostamento, a poucos metros do meu para-choque. Onde ela tocava, não subia poeira. O capim ao redor não balançava. Era como se ela não tivesse massa, ou como se estivesse manipulando a gravidade ao seu redor. A temperatura dentro da cabine subiu rapidamente. Comecei a suar, um suor frio e pegajoso. O zumbido aumentou de tom, tornando-se um chiado agudo que me causou uma tontura imediata. Minha visão começou a escurecer nas bordas. Eu peguei minha lanterna de mão, uma Maglite pesada, e tentei acendê-la. Nada. As pilhas novas pareciam ter sido drenadas em segundos. Olhei para o relógio de pulso, um analógico antigo. Os ponteiros giravam para trás com uma velocidade furiosa. O tempo, ou a percepção dele, estava sendo destruído ali mesmo, na beira da BR-070. A esfera, então, mudou de cor. O branco intenso tornou-se um azul cobalto profundo, e a superfície dela, que antes parecia pura energia, tornou-se sólida, revelando uma textura que lembrava grafite polido ou metal líquido. Foi nesse momento que eu ouvi um som metálico vindo da minha própria carroceria. Algo estava batendo nos contêineres de eletrônicos, como se estivessem escaneando a carga ou tentando entender o que eu levava. A porta, que antes parecia soldada, abriu-se com um estalo seco, como se a pressão atmosférica tivesse acabado de se equilibrar. Eu não queria sair, mas o ar dentro da cabine tinha se tornado irrespirável, carregado de um cheiro de ozônio e metal queimado. Pulei para o chão e, no momento em que meus pés tocaram a terra, o zumbido parou. O silêncio era absoluto. Nem o som do motor esfriando, nem o vento, nem o barulho dos pneus de algum caminhão distante. Nada. Eu caminhei 2 passos para longe do Volvo e olhei para baixo. Minha própria mão, sob a luz azul da esfera, parecia translúcida. Eu conseguia ver a sombra dos meus ossos através da pele. A esfera azul, agora a poucos metros de mim, começou a girar sobre o próprio eixo. Ela não flutuava mais. Ela criava uma pequena depressão no solo, como se a terra estivesse tentando se afastar dela. Olhei ao redor procurando a estrada e foi aí que o pavor real me atingiu. A BR-070 tinha sumido. Onde deveria estar o asfalto cinza e as faixas brancas, havia apenas uma planície de areia cristalina, brilhando sob um céu que não era o daquela noite. As estrelas estavam lá, mas não nas posições certas. Eu não via o Cruzeiro do Sul ou as Três Marias.
O céu parecia um emaranhado de poeira cósmica violeta e aglomerados estelares que eu nunca vira nem em livros. Eu não tinha saído da terra, eu sentia que a terra é que tinha sido removida debaixo dos meus pés. O caminhão ainda estava lá, sólido. O cheiro de diesel e pneus quentes era meu único vínculo com a realidade. Eu me agarrei à maçaneta do Volvo como se fosse uma boia de salvação. As outras esferas que eu vira no horizonte começaram a se aproximar. Elas se moviam em silêncio, deslizando pelo ar como gotas de mercúrio. Elas se posicionaram em volta do caminhão, formando um triângulo perfeito. A luz azul que emanava delas começou a projetar imagens no ar. Não eram hologramas, eram como rasgos no espaço-tempo. Eu vi cenas da minha própria vida passando naquelas frestas. Eu sendo contratado pela transportadora, o nascimento do meu filho, o rosto da minha mãe. Mas não eram memórias, eram dados. Parecia que aquelas coisas estavam catalogando não apenas a carga de eletrônicos, mas a memória biológica de quem a transportava. Senti uma pressão imensa na base do meu crânio. Uma voz que não era som, mas um pensamento imposto ecoou. Não é o tempo de saber, apenas o tempo de registrar. Tentei gritar, mas minha garganta estava seca. De repente, as esferas começaram a emitir um brilho branco tão intenso que a planície de cristal desapareceu em um clarão ofuscante. Fechei os olhos com força, sentindo uma náusea violenta, a sensação de queda livre que se sente em sonhos. Abri os olhos e o asfalto estava lá. O cheiro de borracha queimada e a poeira do cerrado voltaram a invadir minhas narinas. Eu estava caído de joelhos no acostamento, as mãos enterradas na terra seca da BR-070. O Volvo estava parado a 2 metros de mim, as luzes de emergência piscando fracamente, como se a bateria estivesse no fim da vida. Levantei-me com as pernas trêmulas. O céu era o céu de Goiás novamente. As Três Marias estavam lá, no alto, indiferentes ao que tinha acontecido. As esferas haviam sumido, não deixando rastro, nem som, nem fumaça. Apenas um silêncio pesado e o zumbido nos meus ouvidos que insistia em não parar. Entrei na cabine. O painel, que antes parecia possuído, voltou ao normal. Girei a chave, o motor demorou, tossiu, mas pegou. O rádio soltou um chiado alto e de repente a voz de um locutor de uma rádio AM entrou, falando sobre o preço da soja. Tudo parecia normal. Foi quando olhei para o relógio no painel. Quando eu parei o caminhão, eram 23h45. Agora, o relógio marcava 5h15 da manhã. O horizonte a leste já começava a ganhar aquele tom azulado que precede o sol. Eu tinha perdido quase 6 horas da minha vida em um intervalo que, para mim, não durou mais que 20 minutos. O pânico voltou, mas agora era um pânico racional. Peguei o PX para tentar falar com alguém, mas o rádio estava mudo. Quando olhei para a antena no espelho retrovisor, ela estava retorcida, fundida em espiral, como se tivesse sido submetida a um calor absurdo. Cheguei ao meu destino em Cuiabá com 8 horas de atraso. O encarregado do pátio me recebeu com um palavrão, mas quando ele olhou para o meu rosto, ele parou de falar. "O que aconteceu com você, Arnaldo? Tá pálido, parece que viu a morte." "Problema elétrico", respondi, com a voz rouca. "O caminhão apagou do nada." Eu não contei a ninguém. Naquela época, se você falasse de luzes no céu, perdia o frete e o emprego. Mas as provas estavam lá. Meus exames de sangue, feitos meses depois por causa de uma fadiga crônica, mostraram níveis estranhos de plaquetas, como se eu tivesse sido exposto a uma carga leve de radiação. O teto da cabine do Volvo ficou com uma mancha circular, onde a tinta nunca mais brilhou, mesmo com polimento. E o meu relógio de pulso, o analógico que girou para trás, ele nunca mais marcou a hora certa. Ele corre mais devagar que o tempo comum. Ganha 5 minutos de atraso a cada hora, como se ainda estivesse tentando alcançar o tempo que me foi roubado. Muitos caminhoneiros contam histórias parecidas de tempo perdido naquelas bandas. A gente finge que é sono, que é cansaço, que é coisa da cabeça, mas eu sei o que vi. Eu sei que a terra não é apenas esse asfalto que a gente pisa.
Existem janelas que se abrem quando a noite é profunda e a solidão é grande. Hoje, quando vejo uma luz estranha no horizonte, eu não paro mais para olhar. Eu não tento entender. Eu apenas aperto o volante e rezo para que o meu relógio continue andando para frente, porque aquela planície de cristal e aquelas esferas de silêncio ainda aparecem nos meus sonhos, me lembrando que para eles nós somos apenas uma carga de dados em uma estrada que não tem fim.